Saudações aos nossos convidados internacionais, né? E saudações também a todos os participantes. É uma alegria receber vocês aqui. Eu pediria a gentileza de que todos desligassem os celulares, lembrando que quando o primeiro aparelho celular analógico foi lançado no Brasil, o CELG já contava mais de 30 anos de história. Hoje nós comemoramos 60 anos, né? E eu gostaria de chamar aqui para conversar um pouquinho mais, para explicar um pouquinho mais a propósito de que nós escolhemos o tema bem-estar e saúde na vida profissional e acadêmica, uma pessoa que, quanto mais eu conheço, mais admiro, né? Que tem um caráter elogiável e a mais absoluta competência e honra muito o nome do CELG, a presidente Simone Hauck. Bom dia a todos. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria de agradecer aos participantes, convidados, palestrantes, coordenadores, a presença de todos. Em especial, eu gostaria de agradecer a toda a diretoria, uma equipe maravilhosa, extremamente comprometida. Foi um prazer trabalhar com eles nesses 2 anos, bem como eu gostaria de agradecer às funcionárias do CELG, Patrícia, Milena e Maria Luísa, por ter permitido que fosse possível a gente conseguir fazer tantas coisas, trabalhar com tantas pessoas e com diferentes instituições. Acho um privilégio ter a honra de presidir o CELG nesse momento em que ele está completando seus 60 anos. E, brevemente, porque nós esperamos um pouquinho, né, devido ao fato das pessoas estarem chegando, gostaria de comentar com vocês por que nós resolvemos escolher o tema bem-estar e saúde na vida profissional e acadêmica. O nosso objetivo foi, na nossa atividade científica de 60 anos, buscar um tema que fosse abrangente, inclusivo, interdisciplinar e que, de alguma maneira, pudesse contribuir para que os próximos 60 anos sejam produtivos, criativos. E a gente entende que o local onde a gente trabalha, onde a gente produz, onde o conhecimento é produzido, é um local que é muito importante, é o berço das nossas construções e é onde a gente passa grande parte da nossa vida. Então, eu vou passar a palavra para a Patrícia, nossa diretora científica, que vai dar início às nossas atividades. Muito obrigada. Obrigada, Simone. Bom dia. É um prazer estar aqui, dando início a essa atividade científica e vendo esta sala cheia e iniciando as comemorações dos 60 anos do CELG, e nesta excelente companhia. Generatividade, um interessante conceito de Erik Erikson, foi o termo que me ocorreu ao pensar no significado desta comemoração dos 60 anos do CELG. Generatividade, diz ele, é a preocupação em estabelecer e orientar a geração seguinte. Tarefa generosa e transcendente, essencial deste período de maturidade. É uma tarefa tão importante que Erikson a contrapõe à estagnação. Assim, é essencialmente generativa a celebração do aniversário da nossa querida instituição sexagenária, na medida em que há dados alarmantes que sugerem que o ambiente que estamos oferecendo aos médicos em formação não é propriamente facilitador, como diria o Winnicott. Os estudantes universitários em geral, e em particular os alunos das faculdades de medicina, apresentam índices elevados de ansiedade, depressão, burnout e suicídio. Índices estes que crescem em proporções epidêmicas internacionalmente. A gente tem que lembrar aqui a Melanie Klein,
que alerta para que um certo grau de ansiedade é fundamental, uma mola propulsora do desenvolvimento, mas o excesso de ansiedade paralisa e adoece. Então, há evidências também que esse preocupante quadro acadêmico não se resolve com a graduação. Nacional e internacionalmente, os dados mostram que os médicos morrem mais e mais cedo do que a população da mesma condição socioeconômica, apesar de, evidentemente, terem maior acesso à informação e aos recursos de saúde. Suicídios e mortes violentas também são mais frequentes entre os médicos. Há algo de muito errado nisso. Que cultura insalubre é essa que nos adoece e mata? Sabemos que estes fenômenos não se restringem à área da medicina, mas são apenas mais acentuados nela. Então, assim como nós estamos, como humanidade, repensando nossas práticas para preservar o meio ambiente onde nós vivemos, essa atividade do CELG é um convite para que nós repensemos também as nossas práticas em termos do ambiente acadêmico e profissional que nós criamos. Vamos começar examinando a pessoa do médico, com o Dr. Gabbard, que vai abordar a doença do perfeccionismo, cujos índices também vêm aumentando entre os acadêmicos, segundo pesquisa recente. O Dr. Gabbard se interessa e publica sobre esse tema desde o milênio passado, é muito conhecimento acumulado. Depois vamos passar para os aspectos do ambiente de formação e atuação profissional, abrangendo a cultura e as instituições, buscando dar voz a acadêmicos, professores, profissionais e especialistas em saúde mental, sejam psiquiatras, psicoterapeutas de distintas orientações teóricas, psicanalistas e neurocientistas que constituem a família CELG. Eu vou apresentar, então, brevemente o nosso convidado, o Dr. Glenn Gabbard. É professor de psiquiatria clínica no Baylor College of Medicine e psicanalista didata no Center for Psychoanalytic Studies em Houston, Texas, Estados Unidos, onde também tem seu consultório privado. Publicou 28 livros, incluindo Psiquiatria Psicodinâmica na Prática Clínica, um best-seller lá e aqui. Seus livros foram traduzidos para mais de 10 idiomas e o mais recente teve sessão de autógrafos na Jornada CELG 2018, que é sobre o narcisismo. Tem mais de 350 papers e capítulos publicados, sendo também um requisitado palestrante na Europa, América Latina, Austrália, Estados Unidos e Canadá. Recebeu muitos prêmios e distinções, incluindo um importante prêmio por educação na psiquiatria da Associação Americana de Psiquiatria e o Sigourney Award por suas significativas contribuições à psicanálise. Foi também Joint Editor-in-Chief do International Journal of Psychoanalysis e presidente do American College of Psychiatrists. Então, o Dr. Gabbard vai nos apresentar as armadilhas do perfeccionismo em médicos e outros profissionais, burnout, conflitos interpessoais e desmoralização. Thank you very much for that. Muito obrigado por essa ótima apresentação. Eu quero dizer que é uma grande honra estar aqui. É o meu aniversário de 20 anos pessoal com o CELG, porque eu estou aí ainda vivo e trabalhando, então isso é um bom sinal. Eu sempre tive um grande interesse
os problemas dos médicos. Eu gosto muito de conversar sobre esse tema. Eu agradeço muito que vocês me convidaram para voltar aqui e ter a oportunidade de fazer isso. Próximo. Eu comecei com esse interesse na década de 80. Eu estava na Menninger Clinic. Menninger era o presidente e nós começamos uma série de workshops na época. E desses workshops tínhamos médicos e seus cônjuges. Nós conversávamos sobre uma semana sobre os problemas dos médicos. E um paper que saiu disso, foi publicado, foi este aqui, de 85, o papel da compulsão no médico normal. E para minha surpresa, já me pediram para reimprimir esse artigo mais vezes do que qualquer outro meu. Também com Roy Menninger eu escrevi este outro, Psicologia do Postponement, no casamento médico. Da postergação, perdão. Em 1990, eu era o diretor da Menninger Clinic e eu criei uma unidade sobre profissionais em crise para pessoas interessadas em tratamento. Desenvolvemos um programa para isso. E daí, por bastante tempo, eu fiz avaliações de médicos que eram enviados para tratamento por conselhos, por hospitais, e eu tentava entender os problemas e o diagnóstico desses médicos. E estou falando sobre esse tema com você, sobre o que eu aprendi dos problemas que a maior parte desses profissionais encontravam. Algumas das minhas publicações, em termos de livros, Menninger e eu escrevemos esse livro de 88, Medical Marriages, Casamentos Médicos. E com o Michael Myers, escrevi Physician as Patient, médico enquanto paciente, que é um desafio, como você sabe. Eu gostaria de começar falando para vocês que, para a maior parte dos médicos, não é um emprego, é um chamado. Tem um sentimento, na maior parte dos médicos, nós precisamos ser necessários. É importante manter isso em mente. A nossa devoção aos pacientes pode ser nosso veneno, entretanto. Isso é algo sobre o que precisamos falar, como nós nos envenenamos de alguma forma. Eu gostaria de falar para vocês, de contar a vocês um experimento, uma experiência que eu tive. A citação é: nunca abdique de sua licença. Deixe-me contar uma historinha. Na década de 90, meu vizinho, do outro lado da rua, tinha 65 anos, é um médico, e ele se aposentou. Era um clínico geral. E uns meses depois, eu estava lá no meu pátio e o médico, o meu vizinho, chegou e me disse: Glenn, nunca abdique de sua licença. Eu disse: por quê? O que houve? Ele disse: sabe, eu me aposentei. E eu estou sentindo um desespero. Eu não tenho sentido na minha vida. E eu pensei, e eu já pensei até mesmo de pegar uma arma e estourar meus miolos. Por muitas semanas eu pensei nisso. Eu sei que eu não posso fazer isso. Então eu fui conversar com um amigo, com um colega, um psiquiatra, e ele disse: você precisa voltar. Você precisa voltar ao trabalho. Essa é a sua vida. E eu estou trabalhando como voluntário com cidadãos que não podem pagar por um médico, são pobres, e eu ajudo isso. E isso tem me mudado. Mais uma vez, eu resgatei a minha identidade. E isso me fez perceber o quanto do nosso significado na nossa vida vem disso, de ser médico. Existem perigos nas nossas profissões. É sobre isso que eu quero falar nesta manhã. No meu primeiro dia
de medicina como aluno, o presidente, o reitor, na verdade, veio para falar com todos os calouros. E ele disse isso aqui, ó, a qualidade mais importante de um médico é a compulsão. E escrevemos isso no nosso caderninho, e nós tínhamos um marca-texto e destacamos, porque sabíamos que era importante, o reitor disse, e tínhamos que ser compulsivos, é claro. E ele tinha uma razão, de certa forma. Porque eu trabalho no Baylor College hoje em dia, e por muitos anos o Michael DeBakey, o famoso cirurgião cardíaco, ele dava palestras para os calouros, e o Dr. DeBakey dizia o seguinte: a partir desse dia, desistam todos dos seus hobbies, de todo o seu tempo livre, todo o seu prazer virá da medicina. E é claro, todo mundo disse, sim senhor, escreveu isso. Quando tem um cara tão importante lá falando isso para você, você escreve, é isso que eu tenho que fazer. Esse é um problema, faz parte desse problema, porque isso é passado de geração para geração. E ninguém questiona isso, ninguém tem coragem de enfrentar isso. Próximo slide. Aqui temos exemplo do que eu estou falando. Um cirurgião cardíaco, Jonathan Drummond Webb. Eu não conheci ele pessoalmente. Eu tirei essa foto do noticiário. Ele cometeu suicídio aos 45 anos de idade. E no jornal dizia que o diretor do hospital de Arkansas, ele trabalhava muito para salvar seus pacientes. Alguns diziam que eles salvaram 98 de 100. Ele olhava para isso e dizia, eu perdi 2 de 100. E assim ele se matou. Uma das coisas que eu estou enfatizando com isso é o perigo do perfeccionismo. Ele pode ser mortal, letal para os médicos. Existe uma correlação interessante entre a compulsão e a consciência e esses traços compulsivos e obsessivos. Esse é um estudo da Europa. Aqui tem a referência embaixo. Eles trabalharam com coortes de alunos de medicina. E os grandes 5 fatores de personalidade que estão aqui, extroversão, abertura e consciência é a atenção excessiva ao detalhe. E esse estudo disse que essa consciência, essa atenção excessiva é o principal ativo para os alunos de medicina. Então, é um grande ativo, é um bem maior para um aluno de medicina. Então, os traços compulsivos, eles tratam dessa devoção excessiva de trabalhar e a produtividade, a exclusão das atividades e de prazer. Querido, você está dormindo e trabalhando mais uma vez. Esse é o problema, são questões crônicas. Aqui temos mais outros traços que são problemas. A rigidez e não dar o braço a torcer, o perfeccionismo que interfere com a conclusão de tarefas, um sentimento de superioridade moral. Essa qualidade, você sabe do que eu estou falando, porque todo mundo nesta sala já participou de algum comitê, de uma comissão, que a comissão estava discutindo uma questão e alguém disse, será que eu sou o único nessa comissão que se preocupa com a dimensão moral e ética deste problema? Ninguém mais aqui tem ética? E uma pessoa que tenta falar a partir do Monte Olimpo para os outros, isso soa muito crítico, porque as pessoas
É claro que também tem alguma preocupação com a ética e a moral. E claro que a relutância para delegar é um grande problema. Se você não consegue delegar, você não consegue concluir as tarefas. Mas o médico obsessivo-compulsivo, ele sente que se eu não fizer, não vai ser feito direito. Eu não consigo confiar em nenhum dos meus colegas para fazer isso por mim. E também essa inclusão, essa superinclusão obsessiva. É uma pessoa obsessiva que sente que para ser completa, eu preciso todos os detalhes inclusos. É uma superinclusão. Vai demorar 30 minutos mais do que todo mundo para eu ver todos os detalhes. E isso desacelera as pessoas. Isso faz com que as pessoas trabalhem bem mais à noite, até a meia-noite, porque elas têm que incluir tantos detalhes. Também nós temos um fenômeno nesse médico, nesse perfil, que é um pensamento excessivo sobre tudo, uma super-reflexão e uma limitação do afeto. Esses médicos têm medo do afeto, eles querem saber dos fatos. São cognitivos, sem o aspecto afetivo, muitas vezes. Então, essa reflexão excessiva e a limitação do afeto leva a situações como vocês vão ver, sobre o Bill e Mary. O Bill, um médico, um residente de medicina da emergência, e a Mary também. O Bill, ele era um overthinker. Ele pensava excessivamente. Então, era meia-noite, estavam trocando o turno na emergência. E a Mary disse, Bill, essa noite foi terrível. Tantos pacientes. Ele disse, sim, pois é. Pelo menos conseguimos passar por ela pela noite. E a Mary disse, bom, até amanhã então. Ela entrou no carro e disse, te amo, Bill. E o Bill congelou. Ele pensou, bom, ela disse que me ama, será que eu tenho que dizer eu te amo também? Se eu disser eu te amo, ela vai achar que eu quero namorar ela. E se ela for gay, ela vai achar que eu quero que ela se torne heterossexual. Será que ela falou isso platonicamente ou romanticamente? E ele ficou lá do lado do carro tentando pensar sobre isso. E ela já tinha até ido embora. Enquanto ele pensava o que ele tinha que dizer. Ele estava pensando sobre cada aspecto do que queria dizer aquilo. Ele era o meu paciente. Ele veio se tratar comigo. Ele me contou essa história real. Ele disse, eu não sei o que eu era para ter dito. Ele disse, Dr. Gabbard, você está vendo? Você já viu o segundo filme do Star Wars? Eu disse, sim, eu já vi todos. O senhor lembra quando o Han Solo está descendo nessa prisão no subsolo de gelo e a princesa Leia diz, eu te amo. E o Han Solo diz, eu sei. E ele desce no subsolo. E o Bill disse, talvez eu tinha que ter essa atitude mais macho man. Eu disse, não, acho que essa não era uma boa ideia. Quando alguém disser eu te amo, você diz eu sei. Não, não é por aí. O Han Solo não é o modelo perfeito do companheiro romântico, digamos assim. Ele andava numa nave espacial com o Wookiee. Tipo, não é uma relação romântica padrão. Mas era, claro, algo muito cômico, nós ríamos sobre isso. Mas eu tratava com esses pacientes de compulsão para que eles pudessem ver o humor das suas situações. Porque a vida às vezes é assim, é cômica. Ele não sabia como se relacionar, basicamente, com algum tipo, sem esse tipo de estilo compulsivo e obsessivo. Então, essa fobia do afeto é um grande problema para os médicos. Vocês já devem ter visto isso, com certeza. Alguns médicos sem nenhum sentimento. E eles acham que eles ficam fora de controle se eles sentirem emoções, que eles podem afastar as pessoas ou se humilharem. O grande orgulho
eles têm um grande orgulho por esse autocontrole. Aqui nós temos uma citação que tem a ver com a história que eu vou contar agora para vocês. Um pediatra, 50 anos de idade, que era um excelente pediatra, a propósito. Mas ele estava assim, arrasado, porque tinham colocado um processo contra ele. Ele disse, eu acho que toda vez que eu entro lá no hospital, que todo mundo, eu sinto que todo mundo está pensando mal de mim. Eu perguntei, eles dizem alguma coisa? Não, ninguém diz nada. Mas eu penso que eles devem ter lido o jornal, eles devem saber desse caso. Eu disse, você já conversou com eles sobre isso? O senhor já falou com a sua esposa sobre isso? Ele disse, não muito. Ela está muito chateada porque eu não falo sobre isso. Ele disse, por que você não traz a sua esposa nossa próxima consulta? Ele trouxe, então, a sua esposa com ele, e ela disse, Dr. Gabbard, eu não aguento, ele não me fala nada, ele não fala sobre o assunto. Eu disse ao médico, o senhor já falou para sua esposa os sentimentos que o senhor tem sobre esse processo? Ele disse, eu acho que ela sabia dos meus sentimentos. Ela disse, não, eu não conheço os teus sentimentos a menos que você expresse. Eu não posso ler a tua mente. Ele disse, tá bom. E isso aconteceu na minha frente. E eles começaram a falar, então, sobre os seus sentimentos. E ele se tornou bem um motivo. Então, ele estava carregando esses sentimentos e não partilhava nem com seu cônjuge, com a sua cônjuge. Nesse paper de 85, eu falava sobre a tríade da compulsão, a autodúvida, o sentimento de culpa e a sensação exagerada de responsabilidade. A autodúvida é um problema para muitos médicos que acham que eles têm que saber tudo, mas é claro que não sabem tudo e eles sempre estão preocupados que eles vão deixar alguma coisa passar. Das 3 da manhã até as 4h50, você ficou se perguntando se tudo na sua vida foi um erro. Então, sentimentos de culpa, isso é muito importante nos médicos, isso faz parte da compulsão. Uma vez, eu tive um paciente, um médico, 50 anos de idade. Eu perguntei como é que era a sua profissão, a sua prática. A primeira coisa que ele disse, eu sei que eu já matei um paciente. O senhor matou o paciente? Como assim? Ele disse, isso faz muito tempo, na época da penicilina, para dor de garganta. Eu pedi para esse homem, eu perguntei, você tem alguma alergia à penicilina? Ele disse não. E então, eu injetei penicilina para tratar da sua garganta. Ele caiu no chão e morreu em 1 minuto. E eu fiquei horrorizado. Eu fiz tudo para ressuscitá-lo. E ele disse assim, eu me senti tão mal, tão terrível, que eu fui para a biblioteca. Eu fiquei 100 horas olhando a literatura sobre alergia à penicilina, flexilia. Eu nunca entendi exatamente o que aconteceu. Eu carrego isso comigo toda a minha carreira. É muito terrível que esse médico foi arruinado por esse incidente. Não, esse não é um pecado. Meu Deus, você deve se preocupar até a morte. Um sentido exagerado de responsabilidade também faz parte da tríade. Essa sensação pode levar a situações em que a pessoa não tem nenhuma diversão
nenhuma sensação de play, de diversão. Então, muitos médicos simplesmente não sabem o que é se divertir. Você nunca relaxa? Diversão na praia. Esse é um tópico importante para a nossa palestra. É esse problema do erro e do erro médico, especialmente, e como isso entra na vida dos médicos. Esse estudo de 2006, West et al., eles trabalharam com coortes de residentes de medicina da Mayo Clinic. Eles registraram a frequência de erros médicos auto-percebidos, quando os médicos achavam que tinham um erro. 34% dos participantes cometeram pelo menos um grande erro médico durante o estudo. Então, os erros médicos auto-percebidos estavam associados com a diminuição da qualidade de vida e a diminuição das medidas de burnout. Então, houve um aumento do burnout em todas as áreas e a empatia reduzida associadas com o aumento dos erros autopercebidos nos 3 meses subsequentes. E é daí que vem a ansiedade. Então, a ansiedade e o aumento da empatia estavam associados com os erros autopercebidos futuros, sugerindo que esses erros percebidos e essa angústia podem estar relacionados a um ciclo vicioso. As pessoas se tornam infelizes porque entram nesse ciclo. Aqui nós temos um diagrama tentando explicar. Então, os erros médicos autopercebidos levam a depressão, burnout e empatia reduzida e aumentam as chances dessa percepção de erros, dessa autopercepção de erros. E qual é o impacto disso na família e nas pessoas que vocês amam? Existe uma negligência que acontece, existe uma busca obsessiva pela perfeição e uma preocupação crônica que levam a não atender às necessidades dos parceiros das crianças. Às vezes, eu penso como a vida seria com você. Como seria a vida com você, ela pensa. Também isso leva à síndrome da Mulher Maravilha, Superwoman. As mulheres levam além dos limites. E isso, claro, que tem um impacto no seu papel. A maternidade é vista em 78% como algo que desacelera o seu progresso na sua carreira. Uma vez, uma médica conversou comigo, ela tinha um problema com a sua filha, de 13 anos de idade. Ela trouxe a filha um dia e eu passei um tempo entrevistando essa adolescente. Eu disse a ela, você acha que a sua mãe dedica um tempo para você? Ela hesitou, a mãe estava ali, né, sentada ao lado. Ela disse, sim, ela me leva ao parque. E eu disse, você gosta de passar tempo com a mãe no parque? E a resposta dela foi assim, quando eu olho nos olhos dela, eu posso dizer que ela não está me ouvindo. A sua mente está no escritório, no consultório, perdão. Então, são tantas médicas que eu já tratei que têm a mesma sensação, o mesmo sentimento. Tentar estar presente com a sua... A mente de você leva você para o consultório o tempo todo. Esse é um grande problema. Que tem a ver com estar verdadeiramente presente com seus filhos. Os médicos sofrem de sentimentos de culpa sobre a qualidade de ser um pai ou mãe e a falha em alocar o seu tempo para os seus filhos. Muitos médicos e seus filhos já vieram no meu consultório e às vezes esfregando sua testa e dizendo minhas prioridades
foram horríveis na minha vida, eu tinha que ter passado mais tempo. Pai, aqui está a minha atualização sobre a minha infância, que o senhor solicitou. Alguns médicos compulsivos, eles se preocupam tanto em que não passam tempo com seus filhos, que eles cronogramam tudo. Na terça, às 8h30, nós vamos olhar todo o seu tema e toda a sua vida na escola. Eles marcam. E eles são tão ocupados que eles têm que colocar na agenda. E é claro que tudo isso está relacionado ao perfeccionismo. Apesar das sanções culturais, o perfeccionismo não é adaptativo. É engraçado. Vivemos em uma cultura que espera o perfeccionismo. Eu sempre gostei de usar as Olimpíadas como um exemplo. Não muito tempo atrás, numa das Olimpíadas, duas para trás, uma menina de 15 anos de idade, uma ginasta, dos Estados Unidos. Ela ganhou a medalha de ouro. Na verdade, ela ficou em terceiro lugar com bronze, tá? E o comentarista da televisão disse, muito sério, ele disse, isso é um desastre, uma tragédia de grandes proporções. E eu fiquei pensando, ela é a terceira melhor ginasta do mundo e isso é uma tragédia de grandes proporções. Eu ia achar que era algo maravilhoso. Ela não ficou número 1, ela não chegou. Não foi bom. Essa é parte do problema, se você não for número 1, você já fracassou. E você tem que ser o melhor. Existe essa cultura. O perfeccionismo, ele é um risco também. Para depressão, burnout, suicídio e ansiedade. Eu sempre falo para os residentes, quando eu oriento, que esse desejo de ser excelente tem que ser diferente do desejo de ser perfeito. Você tem que ter um objetivo razoável. Nos Estados Unidos, pelo menos, isso se tornou pior, porque muitas pessoas são businessmen médicos que dizem por toda parte que é possível no hospital não ter nenhum erro, que isso é razoável. Esses caras dizem que você pode reduzir os erros a zero. Dois médicos que, claro, que ganham muito dinheiro dizendo isso. Isso saiu na Newsweek, um periódico respeitável. Mas é algo terrível. Você tentar fazer essa lavagem cerebral nos médicos, porque ninguém é perfeito. O Voltaire disse que o perfeito é o inimigo do bom. Eu já vi isso em toda a minha carreira. Médicos que não conseguem gostar de nada que é bom, porque não é perfeito. Você é sempre um bom menino, nunca um ótimo menino. Até mesmo os cachorros têm esse problema. A origem do perfeccionismo não é bem entendida. São múltiplas rotas que são envolvidas. São questões da criança com fatores de temperamento, estilo dos pais, pressões ambientais, dos pares, dos professores da cultura. Cada vez temos mais pesquisas. O Flat e Hewitt, aqui nós temos uma publicação que são das melhores. Às vezes você é valorizado só se você se você for perfeito. Isso está associado com depressão e suicídio. Então aqui vocês têm uma figura importante. Tem um elemento da depressão associado com uma questão de falta de esperança. Então, quanto melhor eu fizer, melhor eu vou ter que fazer. Eu nunca consigo ganhar essa parada. Aqui está meu romance. Eu adoraria ouvir os seus elogios. Não suas opiniões, seus elogios. As origens da compulsão e do perfeccionismo nos médicos, parte dessa origem tem a ver com a baixa autoestima.
Isso acontece na busca da perfeição. E uma crença secreta de que existe um estágio transcendental de que não há erros e que isso pode ser alcançado. Pessoas com compulsão e traços perfeccionistas são com certeza atraídas para carreiras médicas. Isso já tem sido estabelecido muitas vezes. Os estressores em um ambiente acadêmico não criam esses traços. Isso é importante. Vocês já chegam ao curso de medicina com esses traços. Eles são piorados lá. Eles já estão lá com vocês. Nós temos um estudo fascinante feito com Intern Compliance, com conformidade interna, com a ACGME, é um órgão de supervisão das escolas de medicina nos Estados Unidos, com os residentes. Por causa da sua exaustão, 30 horas consecutivas de trabalho e 80 horas por semana. E a conformidade desses limites foram estabelecidos com 4.015 residentes. E no primeiro ano de implementação desses padrões, eles relataram não conformidade com essas exigências, mesmo que tinha regra para eles cumprirem isso. Por 83,6% dos residentes diziam que trabalhavam horas além, pelo menos em um mês, naquele ano seguinte à introdução da regra. Temos que reconhecer esse perfeccionismo, isso é interno. Vocês podem legislar o que quiserem, eles vão ignorar. Se eles acham que eles têm que estar ali com o paciente, trabalhar e tal, eles vão fazer. A conclusão é que os residentes não querem sair das suas mudanças de cronograma, do seu turno, quando tem um paciente, uma situação urgente. A cultura da medicina, ela é antagonista a esses limites de horas de trabalho. E eles realmente não gostaram, desaprovaram isso. Existe uma percepção disseminada entre os médicos de que a fadiga não é um problema. Compulsão e perfeccionismo. A satisfação com as realizações reais são limitadas porque os sentimentos da fraudulência, a expectativa de que haverá mais e mais demandas. E essa qualidade motivada para se aliviar dessa consciência que atormenta em vez de um desejo autêntico. Para um pouquinho. Eu tenho certeza que a gente esqueceu de se preocupar com alguma coisa. Então, todas as consequências, algumas consequências estão aqui: burnout, depressão, suicídio, problemas com autocuidado, problemas de relacionamento, abuso de substâncias, que você sabe que é um grande problema na nossa profissão. Aqui nós temos um link, uma ligação entre depressão e suicídio. Um estudo de 2016, a prevalência de depressão ou sintomas de depressão entre os alunos de medicina era 27%. E a ideação 11%. Então, o problema também com os cônjuges, com os parceiros, existe uma psicologia de postergação que acontece nos casamentos, que eles dizem: vamos fazer isso no futuro. Quando eu tiver tempo, nós vamos sair de férias. Agora nós não temos tempo, mas em algum momento nós vamos ter. E é claro que eles vivem vidas de um desespero silencioso. Tem uma comunicação de má qualidade, uma falha de abrir um tempo para isso. E agora eu quero falar sobre burnout, um grande tópico. O que é o burnout? Atualmente não tem muita clareza sobre isso. Existe uma interação entre as características psicológicas e fatores institucionais. Deixe-me enfatizar isso. Não é ou isso ou aquilo, ou institucional ou individual. Não, é isso e aquilo. Vocês têm que levar em consideração tanto o individual como o sistema em que eles estão. Esses três parâmetros
que o Mastak e Jackson fizeram, eles não me satisfazem totalmente, mas aí estão. A exaustão emocional, a despersonalização, eu acho que não é um bom termo para mim. Parece que existe uma dissociação de você com o seu self, de uma forma que não captura muito bem o que é o burnout. A falta da sensação de realização pessoal, para mim, esse número 3 é bom. Tem muitos outros sintomas também. Um estado de fadiga ou depressão emocional pela aderência a um papel profissional que não produziu os resultados esperados. É uma erosão da alma. Para mim, isso capta muito bem o burnout. O cardíaco das Forças Armadas, esses dois, Holmes e Ray, eles chamaram de joyless striving, uma busca sem prazer, uma busca desprazerosa. Eles não têm essa diversão, essa alegria. É a falha, não tira férias, uma fadiga crônica. É o Walking Dead, é o próprio Walking Dead, é o zumbi. Os seus olhos estão mortos, não estão mais vivos. E um cinismo sobre todo o sistema médico, o cinismo no sentido de não acreditar. É um amargor, digamos assim. Os sintomas, como dor de cabeça, falta de prazer nos relacionamentos, o aumento na bebida, a morte no casamento, a morte metafórica, claro. Quando o médico explode muito, tem explosões de raiva, isso tem a ver com burnout também. Então, o síndrome de impostor também tem recebido bastante atenção. Os mais novos aqui, os residentes da nossa plateia, vocês têm que entender que parte disso é válido para todo mundo. É uma autodúvida sobre as suas realizações e um medo de ser exposto como uma fraude, uma autocrítica que leva você a pensar se você for bem-sucedido é porque é por sorte. Todo mundo que começa acha que eles têm que fingir um pouquinho, fingir que são médicos, mas eles não são muito. Se isso continuar por muito tempo na sua carreira, isso pode ser esse síndrome. Agora, o que o burnout não é? Isso é muito importante. Não é a fadiga de compaixão. E não é uma reação de trabalhar muitas horas. Tem muitos estudos que mostram que muitas horas de trabalho não criam o burnout. Não é um transtorno DSM-5 nos Estados Unidos. Na Europa, é um transtorno médico não estigmatizado que envolve até mesmo processos de indenização. E a depressão, qual é a relação? A maior parte dos especialistas diz que a relação entre o burnout e a depressão é não resolvida atualmente. Ela está sujeita a debate, mas tem alguma sobreposição. As pessoas que estão estudando isso dizem que tem uma diferença entre a doença e o prejuízo. Então, a doença, bom, é uma doença, mas o impairment é uma classificação clássica de prejuízo. Um estudo Twin descobriu que que o burnout é mais, que a depressão é influenciada mais por genética e o burnout mais por fatores ambientais. Matter et al., 2016. Os médicos, eles têm mais vontade de aceitar o diagnóstico de burnout do que depressão. Eles ficam mais à vontade com isso. Não tem tantos problemas em aceitar isso como teriam com depressão, por exemplo. A prevalência do burnout dos residentes e alunos de medicina é em torno de 40% a 76% nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, 48% das médicas relataram burnout e 38% dos médicos. Um estudo brasileiro e um estudo australiano descobriram que as taxas de suicídio eram mais altas nas médicas do que nos médicos. Isso é algo típico, portanto.
De 227 oncologistas em São Paulo, 58,1% tinham burnout. Oncologia particularmente difícil, é claro, para o burnout. 12% tinham depressão, 19% com ansiedade. E os estressores relacionados ao trabalho estavam ligados a burnout, mas muito menos com ansiedade e depressão. Aqui temos um outro estudo brasileiro. 517 alunos de medicina na Universidade do Ceará tiveram burnout em 14%, e 57% mostravam risco de desenvolver essa síndrome. Então, a taxa de burnout não é só significativamente mais alta do que a taxa da população em geral, mas também ela aumenta enquanto a taxa de outras profissões se mantém igual. Mas na profissão da medicina está aumentando. Nas outras profissões está mais estável. Eu quero parar aqui para contextualizar um pouquinho sobre isso, porque hoje à tarde eu vou falar sobre as causas e a prevenção e o tratamento dessas questões. Então eu vou parar aqui. Já foi uma contextualização. Obrigado. Obrigada, Dr. Gabbard. Nós temos agora... Thank you, Dr. Gabbard. We have a few minutes for questions from the audience. Por favor, se apresentem também, por favor. Please introduce yourselves before you ask your question. Thanks. Have you seen the O senhor Whiplash viu movie? o filme That Whiplash, relation between the a professor, relação drum entre professor, o professor Drum? and I was wondering if Eu estava me sometimes perguntando se às vezes I needed to push boundaries se o of senhor precisa profession expandir make as fronteiras like evolution para of the fazer a evolução physician. So dos sometimes, médicos. Às vezes, I think I want to have your comments about that. eu gostaria de ouvir seus comentários sobre isso. Não sei se o senhor viu o It's filme. about a very strict professor. É sobre um and he professor pushed muito boundaries and the rigoroso student almost killed himself e ele because of that. foi But pressionando the o quality aluno até of- que ele of quase the- se matou. of the A qualidade, entretanto, musicians were desses very músicos, high because of this very a qualidade era muito militar alta por causa approach. dessa So abordagem quase sometimes militar. medicine might Então, às vezes a depend medicina on pode such, depender stressful and excellence and perfectionism. desse perfeccionismo, What do you dessa think about excelência, dessa pressão. O que o senhor acha? because É uma much boa of questão, the porque accomplishments muitas das in realizações medicine na have been, medicina, of, extreme effort elas is vieram de esforços necessary. extremos que foram There are necessários. certain physicians Então tem alguns médicos who have to go at this extreme que têm que level, chegar nesse nível extremo, because they get a kind of high out of it, it's exhilarating. porque eles sentem bem, é um sentimento. Dinner with the Nobel Uma vez Prize winner. eu jantei com I o said, vencedor do Prêmio Nobel "Now that you e eu won disse, agora que o senhor the ganhou Nobel o Prize, Prêmio Nobel, what are you planning to do o que o next? senhor planeja fazer em seguida? Ele Completely disse, serious. muito sério, ele Said, disse. I'm just trying to figure out Eu how estou to win a tendo- second Nobel Eu estou Prize. tentando descobrir It wasn't como a ganhar o joke, segundo. but he had to have Não this era uma high. piada. Ele doing precisava something extreme. de fazer algo It was mais sad in a extremo. way, though, Era because triste de alguma he couldn't forma, relax porque ele não and conseguia enjoy relaxar his accomplishment. e curtir a sua realização. One more mountain. Ele tinha que subir mais uma Next montanha. question. Próxima pergunta. Eneida. Eu vou falar em português, pode ser? Eu queria ouvir, Dr. Gabbard, obrigado pela palestra, e eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre uma questão que eu acho que é um desdobramento disso que o senhor está trazendo, que é o doping cognitivo, que eu acho que é um problema até porque parece que quem nós somos como seres humanos não é mais suficiente. Então, eu gostaria de ouvir sua opinião sobre isso. Muito obrigada.
I'm sorry, I don't know enough about Desculpa, doping mas to speak with cognitive any authority. doping Sorry to cognitivo, eu não sou especialista nisso, prefiro não falar sobre esse assunto. Outras perguntas? Eu vou fazer uma pergunta para o Dr. Gabbard. Eu fiquei pensando na questão dos modelos identificatórios, né? Que talvez seja um dos aspectos que mantém essa roda girando, que atrai para a especialidade, para a profissão médica, pessoas com esses traços perfeccionistas e que encontram na sua formação e no seu meio modelos identificatórios que reforçam e que mantêm esse padrão de perfeição que certamente não é humano, né? Eu me lembro de uma frase que eu ouvi no meu primeiro ano de faculdade que eu achei muito importante, que era: só não erra quem não faz, e que é uma frase que protege um pouco a gente do risco, né, de trabalhar, né, e o risco de cometer erros, enfim. Yes, this is a very important point. Essa é uma questão muito importante. I think it's absolutely true that É we look verdade, at absolutamente, role que models buscamos and esses papéis, esses role models, esses modelos, e somos influenciados pelo que eles dizem, o que eles fazem. Me lembra uma vez que eu vi um cirurgião cardíaco, tive um paciente, ele fez a formação Baylor pelo Michael DeBakey, e ele me disse que o Michael DeBakey professava aos residentes e pesquisadores que você tem que constantemente verificar e reverificar cada detalhe, porque é a única forma de evitar os erros. E o meu paciente, esse cirurgião cardíaco, ele disse: o Dr. DeBakey, ele me fazia ficar na unidade cardíaca por 61 dias e noites, sem ir para casa, por 61 dias. E esse era o meu modelo. Eu não ia me tornar um bom médico, eu ia fracassar se eu quisesse ir para casa, porque eu tinha que verificar cada detalhe. Então, quando os modelos agem assim, é difícil alguém ir contra essa tradição. Isso melhorou, mas ainda tem muitos médicos mais velhos, mais experientes, que acham que essa ideia, toda essa ideia de burnout, nem vale a pena discutir. Que vocês têm que se dedicar o suficiente para fazer todo o trabalho que é necessário e não reclamar. Estamos ainda num período de transição da filosofia antiga, digamos assim, a uma filosofia um pouco mais razoável, mais contemporânea. Muito obrigada, Dr. Gabbard. Nós estamos um pouco atrasados na nossa agenda, mas vamos passar imediatamente para a próxima atividade. Eu chamo a Simone para coordenar e chamar o próximo. Obrigada. Obrigada, Dr. Gabbard.